Fala pessoal, o vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise aqui dos 10, pelo menos os 10 livros mais lidos no Brasil. Eu tô aqui em um site, chama-se CBL, né? Câmara Brasileira do Livro. Câmara. Eu já vi aqui, já estava vendo alguns, já estava pesquisando alguns, porque eu realmente não conheço todos, né? Obviamente. E cara, pra gente começar, eu acho que a primeira coisa que eu deveria falar pra vocês é citar uma frase de um livro que eu sempre falo aqui, que é o Richard Weaver, né? Ele fala que essa decadência sempre começa na classe das ideias. Uma vez que há uma decadência nas ideias, essa decadência pode ser percebida, vai sendo transladada para as outras coisas na sociedade, né? No comportamento dos indivíduos, na produção dos indivíduos e nas leituras, nos livros dos indivíduos. Então, beleza, vai tendo uma decadência intelectual, artística, moral, enfim, tudo. E cara, vamos lá, né? Dito isso, eu quero falar pra vocês, mostrar pra vocês aqui quais são os 10 livros mais lidos. Imagino que alguns de vocês já devem ter visto um pouco sobre isso. E nada, só queria dar a minha opinião aqui, né? Se é que isso vale de alguma coisa. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, a sua inscrição e vamos lá. Pessoal, olha só. O primeiro, o segundo, o quarto e o quinto livros e o livro são todos dos mesmos autores, né? Que é, deixa eu ver, editora Velos. Então, o Harper Collins é a editora e o autor é Bob Goods. Pessoal, esse Bob Goods deve estar fazendo um dinheiro inacreditável com esses livros dele. Porque ele estava ocupando aqui, se a gente somar, deve dar 240 com 160, 300, 400, os 515, 600 mil livros vendidos no último ano, em 2025 até agora. Eu não sei se essa coisa coloca de ano a ano ou o ano até agora, né? E você deve estar se perguntando, João, o que é esse livro? De que se trata? É uma história em sequência? O que é? Bom, meus caros, é aí que vem a grande surpresa e um dos motivos que assustou tanta gente ao ver essas listas. Esses 4 livros que eu tô mostrando aqui pra vocês, Do Dia para a Noite, Dias Quentes, Isso e Aquilo e Dias Frios, são livros de colorir, tá? Se você clicar aqui... eu já até deixei separado, tava pesquisando algumas coisas sobre o livro, né? Porque eu pensei assim, cara, então beleza, é um livro de colorir, isso já revela um pouco sobre a gente, né? É um sintoma já nosso, não é a causa do problema, na verdade é uma representação do problema, igual eu falei. Existe uma decadência na classe das ideias e essa decadência ela é traduzida para outras áreas. Ela é refletida, vamos colocar assim, ela é refletida em outras áreas. E se liga nisso, cara. Do dia para a noite. E aí eu coloquei esse flip through aqui, esse canal chama Colors Bia, e ela tá mostrando pra gente como que é o livro, como que são as pinturas, na verdade são os desenhos para colorir. E olha, cadê? Tem esse, muito obrigada. Tem esse, bom, esses são os desenhos. Nos outros livros, os desenhos são basicamente a mesma coisa, só que com outras temáticas, né? Então, Do Dia para a Noite é um livro que tem coisa de dia e de noite. Dias Quentes já são dias de verão, tipo assim, entendeu? Coisa de verão, uma coisa na praia, sei lá o que. Dias Frios é outra temática, mas seguem a mesma ordem e os mesmos desenhos, de uma qualidade questionável. Alguns poderiam dizer que, é fofinho, é isso e aquilo, mas ok. E o problema maior é que não são livros que a maioria, eu não posso afirmar isso com toda certeza também, né? Mas a categoria desse livro é livro de desenho para adulto. Sim, livro de desenho para adulto. Então, daí a gente já tira também algo um pouco assustador, porque os adultos estão passando grande parte do seu dia, na verdade, os livros que os adultos mais estão comprando são livros de colorir. Dito isso, a gente vai pro livro 3, porque ele é um pouco diferente desses outros, dos 5 colocados, né? O livro 3 é Café com Deus Pai, 2025.
Esse cara também, esse Júnior Rostriola. Deixa eu ver a cara dele. Ele ganhou uma quantidade de dinheiro inacreditável com esse livro. Eu não sei se consigo ver aqui. Porque, ó, 2024. Ele tá aqui em quinto lugar. 2023. Ele tá em primeiro lugar. 2022, acho que o livro ainda não existia. Aparentemente. Talvez ele tenha sido lançado em 2023. Então, nos últimos 3 anos, esse livro tá no top 5 mais vendidos. Então o cara tá vendendo pra caramba. Talvez exista algo de valor. Eu só dei uma folheada no livro, né? Meu irmão tem ele. Mas o que me chama a atenção é que o livro Café com Deus Pai tá em terceiro, mas a gente não vê o livro da Bíblia em nenhuma colocação dos 20 livros mais vendidos. Ou seja, as pessoas em geral, elas estão... E o livro do Café com Deus Pai, como ele funciona? Um devocional, né? Todos os dias do ano tem lá uma palavra e tem uma reflexão a partir dessa palavra. É um versículo e uma mensagenzinha motivacional. Eu não sei se eu posso chegar a dizer que é uma teologia como que se diz, cara? É tipo uma teologia do sucesso, sei lá o que. Tem algum valor nisso, talvez ajudou milhares de pessoas. A gente tem certeza que sim, pela quantidade de livros comprados. Claro, livros comprados não significa necessariamente livros lidos, mas eu imagino que tenha tocado sim em algumas vidas. Só que isso também reflete uma situação que é a seguinte: a gente está mais preocupado em comprar algo já mastigado de alguma pessoa do que a gente, por nós mesmos, desenvolver aquelas ideias, né? Então, a gente tá mais preocupado em comprar Café com Deus Pai e já ter ali versículos e já a reflexão pronta, do que a gente sentar e ler a Bíblia, que possivelmente quase todo mundo tem uma Bíblia em casa, e as pessoas preferem comprar um novo livro porque elas pensam que assim, talvez elas vão estar lendo a Bíblia ou sei lá o que. Mas o meu ponto é o seguinte: em geral, a gente deve buscar ir na fonte, né? Então, eu penso da seguinte maneira: tem dois grandes problemas no Brasil. Primeiro é a falta de leitura, né? Então, a gente tem poucas pessoas que leem. E isso não considerando a população geral, mas considerando a população estudantil, né? Os futuros profissionais do Brasil. Até nessa população, nessa mínima população, já existe aí uma quantidade de leitura quase nula. E o segundo problema é a qualidade da leitura do Brasil. Então, a gente, em geral, não vai nas fontes. A gente prefere ler uma tradução de um pensamento, de uma frase, de um autor que fala sobre outro autor que comentou sobre a obra de Aristóteles. A gente prefere, né, ler um cara assim tão distante do que simplesmente pegar e ler Aristóteles. Eu sei que existem livros que são mais difíceis do que outros, mas eventualmente a gente precisa ler a fonte, né? Buscar os conhecimentos na fonte, porque obviamente que na fonte a água é mais limpa, já diria o ditado popular. Mas enfim, aqui a gente continua com Elo Monsters Books, não sei o que é também. Pixel, não tem nenhuma descrição, deixa eu... Elo Monsters, cara, não faço ideia do que é isso. R$14. 16. Tem cara de ser youtuber, né? Brinde, contém brinde exclusivo. Contém um livro mais um Gogos. Áudio Fernandinho. A Pixel tem que fazer no projeto em parceria com Influência, claro. Não entendi o que é essa porcaria, calma aí. Um livro sortido da coleção. É uma coleção. Cada livro tem 12 páginas. 12 páginas. Certamente é uma ótima maneira desse influenciador aqui ganhar muito, muito dinheiro também. Porque, olha, não é possível escolher nenhum livro que virá dentro do pacote e nenhum Gogos Elo Monster. Então, é como se fosse uma revista Recreio, não sei se vocês lembram disso, mas tinha a revista Recreio lá, todo mês lançava uma,
E aí vinha com os bonequinhos, só que você nunca sabia qual bonequinho ia vir. Às vezes você podia comprar um repetido ou não. Mas é como se fosse um álbum de figurinha também, né? Você compra algo pela sorte, para tentar colecionar alguma coisa, ou... Enfim, também não pode ser considerado um livro, não. Na minha opinião, né? Aqui, agora sim, ó, livros que você pode gostar. Pô, esse aqui parece legal. Depois da Virtude, um estudo sobre a teoria moral. Uau. Eu comprei recentemente eu até mostrei pra vocês, né? Ética Nicômaco. Aí tem esses dois aqui do Aristóteles pra eu comprar também. Retórica e Metafísica. Um dia chegarei lá. Então, livro 7 é o do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Esse é um livro também bem curto, bem coach, tá? Bem coach mesmo, assim, extremamente coach. Eu tenho esse livro, mas no Brasil. Pessoal, quando eu comecei minha jornada de leitura, eu comprava esses livros meio coach, aí eu comprei esse do Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. É um livro relativamente bom, só que ridiculamente coach, então não é tão bacana assim. Não comprem. Enfim, continua aqui, mais esperto que o diabo, nunca joga ideia fora. Café com Jesus. Olha isso, mano. E é de outro autor. Não é possível. Não é possível. Tem o Café com Deus. E aí o cara pensou, poxa, essa ideia funcionou muito bem, e não sei o que, com certeza eu vou pegar aqui e vou fazer uns ensinamentos só de Jesus, não vou falar da Bíblia inteira, vou falar só coisas que Jesus falou e ensinou, e vou colocar o nome de Café com Jesus. Bom, funcionou, né? Tá vendendo pra caramba, tá aqui no top 10, então, bom, é um devocional com palavras diárias. Propõe uma forma dinâmica e lógica de leitura e compreensão, com reflexões organizadas em tópicos, tudo que vem ao encontro de pessoas com um cotidiano intenso. Essa desculpa é boa, né? Cotidiano intenso, mas você pega lá a intensidade do cotidiano das pessoas, elas passam 8 horas por dia no TikTok. Então, é de se pensar essa intensidade com que a gente diz viver, né? Mas, enfim, pessoal, só queria falar aqui sobre esses 10 livros. De certa forma, isso reflete muito o que o Richard Lee River fala no livro dele, da decadência das ideias e da decadência nossa, de forma geral, que é perigosíssima. A mensagem que eu deixo se você quer... É importante que a gente... Isso vai sair um vídeo meu falando sobre, né? Desenvolva um hobby. Então, seja a pintura, seja o desenho, seja o que for, mas que você crie de alguma forma. Porém, o fato de um livro de pintura com aquela qualidade que eu mostrei para vocês ser 4 dos livros mais vendidos é uma coisa de se considerar, entendeu? Tipo assim, o que tá acontecendo, onde que a gente tá errando, o que a gente tá fazendo. E, de certa forma, esses livros aqui demonstram que nós precisamos melhorar, obviamente, nossa qualidade de leitura, mas é algo muito complexo seria uma solução muito simples para um problema muito complexo. Para vocês que são meus inscritos, eu sei que vocês têm a capacidade, puxa dos livros mais vendidos. Não compre livros porque eles estão fazendo sucesso, estão famosinhos, mas sim porque eles resistiram à prova do tempo e que eles têm algum valor para agregar real na sua vida. E considere os livros mais próximos da fonte, né? Porque geralmente eles têm uma qualidade melhor. Aqui, Café com Deus Pai, você está à mercê da interpretação do Júnior Rostriola. Se você pega a Bíblia, você está à mercê da sua interpretação. Isso tem alguns defeitos, mas também tem algum valor nisso. E você pode pegar autores mais experientes que dedicaram a vida ao estudo da Bíblia, como Santo Agostinho ou São Tomás. E eu não tenho dúvida de que você aprenderá e crescerá muito mais em conhecimento, beleza? Esse foi um vídeo que eu queria só comentar aqui com vocês, os 10 livros mais vendidos. Espero que você tenha gostado. Se você é novo por aqui, deixe a sua inscrição. E caso você tenha interesse, passe lá. Eu tenho um curso de leitura e memória, que são 8 aulas, onde eu te ensino a ler melhor e reter mais as coisas que você aprende. E mais importante, aplicar na sua vida. Valeu, pessoal. A gente se vê.